Hoje foi dia de o ator Leonardo DiCaprio dar as caras na COP26, a Conferência do Clima, que acontece em Glasgow, na Escócia. Ontem, quem esteve nas ruas da cidade foi a ativista Greta Thunberg. Apesar de não estar na programação oficial, ela organizou um protesto contra o alegado aquecimento global. Na imprensa brasileira, quem ganhou espaço foi a Índia Chai Tsurui, de 24 anos, que discursou na conferência. Imagens dela viraram destaque em boa parte dos jornais. Na fala na conferência, ela afirmou, aspas, "A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo, precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora." Embora não tenha mencionado Bolsonaro no discurso, nas redes sociais a Índia faz recorrentes ataques ao presidente, o chamando inclusive de genocida. Em julho, por exemplo, diante de um ato contra Bolsonaro, ela afirmou: "Fora genocida, seguimos na luta. Aqui em Porto Velho, avante." Foi a postagem. Em setembro, ela também falou: "Repudiamos a entrega do nosso café para esse genocida." Ao tweet anexou um vídeo do presidente. Ainda no mês de julho, ela defendeu Paulo Galo, um dos responsáveis por incendiar a estátua do Borba Gato em São Paulo, com a hashtag Liberdade para Galo e Jéssica. Fiuza. Gente boa, né? Gente boa, tudo certo. A Terra está falando, os oceanos estão falando, fora Bolsonaro. As montanhas, as cordilheiras, né, os vales, os lagos estão falando, fora Bolsonaro. O que a gente tem que notar, né, que fora essas emanações carnavalescas, o assunto anterior é o que está dormitando, né, no senso comum daqueles que dizem que querem salvar o mundo. Querem salvar o mundo e não sabem o que se passa na China. Não querem saber o que se passa na China. A China diz que está com um novo surto de Covid, né? Não sabemos o que está acontecendo, porque quando estava com o primeiríssimo, ninguém soube, porque a China não quis. A China não quis, a China escondeu, certo? A China gestou a pandemia. Ela não quis que se soubesse dentro, ela perseguiu quem transmitia esse tipo de informação, perseguiu pessoas, médicos, que falavam sobre o início do surto de SARS-CoV-2, que nem era ainda identificado dessa forma. Ela permitiu que este flagelo se espalhasse pelo mundo. Onde é que estão os ativistas? Onde é que estão os humanistas preocupados com a vida? O que a Terra está falando? O que o planeta Terra está falando? Os oceanos, as montanhas, as pradarias, as florestas. O que eles estão falando sobre a China? Acho que não estão falando nada, porque o que nós vemos é a Assembleia Geral das Nações Unidas, que deveria ser, né, o lugar para se discutir o que se passa lá. O ditador chinês é paparicado. Vai lá, defende a democracia e fica tudo bem. Alguém consegue explicar isso? Quem é que consegue explicar isso? É grana? É medo? É distração? O que é? Então, nós que não estamos fazendo esta pantomima carnavalesca do que a Terra está falando, nós estamos querendo saber o que se passa na China, porque lá na cidade de Wuhan, sobre a cidade de Wuhan, existe a investigação sobre o Instituto de Virologia, que fazia manipulação para ganhos de função. Fazia ou não fazia? Fazia. Existia financiamento vindo dos Estados Unidos para esse instituto? Existia. Capitaneado pelo Dr. Anthony Fauci, que é o grande propagador do lockdown, da vacina para criança. Vocês acham que está tudo bem? Ninguém conectou nada com nada. Então, a pergunta sobre a segurança do planeta é a seguinte: o que mais pode vir da China? Está em investigação a origem desse vírus de lá, que pode ter vindo de um laboratório. Quantos mais poderão vir de lá? Qual é o tipo de auditagem que se faz das instalações científicas chinesas? Eu vou responder a vocês: nenhuma. Porque é uma ditadura que não permite isso. É uma ditadura que se impõe na força. Então, qual é a resposta para a segurança do planeta?
Vamos deixar rolar? É essa a resposta. O que eu tenho percebido, né, de várias instituições outrora respeitáveis do chamado mundo ocidental é isso. Deixa rolar para ver o que mais vem de lá. Ana. E interessante, gostaria muito de saber como o Leonardo DiCaprio chegou lá, Augusto, porque ele tem, né, um jato particular, ou será que ele foi remando para não poluir, né, a terra, não emitir gases? Certamente, deve estar viajando há um mês. Deve estar viajando há um mês, né? Ou se ele colocou aí o jatinho para levá-lo aí num evento que, na verdade, eu acho que ninguém se importa mais com tanta falácia, com tanto discurso ideológico, com tanta narrativa ali, exatamente para que elas virem manchetes. Bolsonaro, genocida, isso, aquilo. Até Joe Biden dormiu recentemente essa semana, numa dessas reuniões aí. E eu acho que por isso que existe essa vontade de tanto controle social por parte de governantes, porque isso tudo aí, esses discursos todos, do G20, da COP26, na ONU, ninguém presta atenção mais. Porque o globalismo vai colocando aí um ritmo acelerado, as pessoas estão reagindo, o mundo está reagindo exatamente porque as liberdades estão sendo cerceadas, principalmente a liberdade de expressão, de questionar, de dizer por que eles estão decidindo isso por nós, né? Burocratas que se juntam aí, por que eles decidem que máscaras são fundamentais e quando você olha as imagens aí, Angela Merkel, Macron, chegando de máscara, atravessando fora do prédio de máscara, sozinhos, e quando entram no prédio, tiram as máscaras e se cumprimentam. Ou seja, o mundo começa a questionar por que estamos deixando nas mãos desses burocratas, desses grupos aí que se reúnem para falar absolutamente nada, apenas discursar ideologicamente, por que estamos deixando nossas vidas nas mãos dessas pessoas, e isso tem incomodado exatamente esse deep state, esse establishment aí no mundo, porque o questionamento parece que não vai parar. Augusto. Esse Leonardo DiCaprio deve estar com poucos convites aí dos produtores de filmes, né? Porque tá lá para fazer o quê? Vai participar de alguma mesa redonda, tem alguma ideia para resolver? Porque ele só protesta. Ele até agora não apresentou uma mísera ideia para dizer, vamos resolver fazendo isso. Eu vou doar parte da minha fortuna para isso. Não, ele fica passeando nessa cidade aí que daqui a pouco vai virar locação de algum filme. Essa Greta não estuda, né? Ela não vai à escola, já faz tempo. Então ela está muito atrasada em relação às pessoas da idade dela. E ela não aparece no local que ela deveria conhecer. Ela não conhece ainda a Amazônia. Até onde eu sei, não veio para cá. Pois está convidada. A gente até mostra como é que é, para ver a floresta que está terminando. Essa Índia aí também viajou de que forma? Quem é que paga isso aí? Quem é que financia? Ela foi também? Foi. A Índia foi. E o que mais que tem? A Terra fala. Isso aí eu fiquei tão impressionado quanto o Guilherme. Eu gostaria que ela contasse para mim que recado ela recebeu da Terra, porque por mais disparatado que seja, faz mais sentido que as mensagens dela. Ela está reclamando agora do café, pois os índios se queixavam de que os cafezais destruíram as terras dele, agora eles querem o café. Então está muito confuso esse negócio de como falou num banquete que houve perto de 64, o Zuenir Ventura me contava que todo mundo falou, eles estavam eufóricos, os caras da esquerda, achando que eles iam vencer. E aí estava rodando, todo mundo fazendo discursos veementes, aí chegou chegou a vez de um cara que estava do lado do Zuenir, velhinho, já estava quieto. Aí ele levantou e fez o seguinte discurso, bem curtinho, ele falou, olha, estou achando que está tudo muito confuso e acho que não vai dar certo. Sentou. O Zuenir até hoje fala para mim, era Deus falando para mim, sai dessa, não vai dar certo. Pois bem, esse pessoal tá assim, precisa aparecer um velhinho lá, olha aqui,
Está muito confuso e eu acho que não vai dar certo. E de todo mundo aí volta para casa, começa a pensar sobre as bobagens que falaram, começa tudo outra vez. E um rápido adendo aqui, Augusto, Vitor, que os problemas ambientais da Califórnia, onde Leonardo DiCaprio mora, são ignorados. Os problemas ambientais do estado, que é aí governado pelo democrata Gavin Newsom, problemas sérios, inclusive, eles são ignorados, mas eles vieram à tona apenas durante a administração Donald Trump. 4 anos, 2016 até 2020. Agora, eles não existem mais. Diga, Zé. A Greta, de antigamente, era o touro sentado, né? Que até derrotou o exército norte-americano e fez um discurso e virou o garotinho propaganda da vez. Depois foi o Raoni, né? Com Sting, que passou pela conferência, depois a Greta e agora a Índia e não sei quem exatamente. E veja como é fácil lidar com palavras, né? O touro sentado fez aquele discurso histórico, né? Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra, tal ideia estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode, então, comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, cada praia de areia, cada véu de neblina nas flores escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e nas crenças do meu povo. Isso foi 1870, para se ter uma ideia. E caberia muito bem agora, e seria a estrela da vez, né? Então vai passando essa história da estrela. Eu convivi com o cacique Raoni, o brasileiro, né, que andava a tiracolo do Sting, e agora vem o DiCaprio, né, tentando também faturar. Estou dizendo isso para mostrar como esse palavreado é fácil de ser usado e impressionar. A terra fala, os líderes que defendem a terra estão morrendo. Enfim, são palavreados fáceis. Mas acho, sinceramente, todos nós, quem tem um pouquinho de sentimento, quem tem um pouquinho de racionalidade, tem que defender a sua casa. Todos nós somos moradores do planeta Terra. Nós temos que defender o planeta Terra. Mas essa defesa tem que ser racional. Acho que agora nós entramos no patamar que a qualidade de meio ambiente e a reputação em proteção ao meio ambiente se agregou ao produto que se vende. Seja ele cinema, atores, né? Seja ele produto agropecuário, o avião, o carro, existe esse fator agregador que é a qualidade do produto em se tratando de meio ambiente. Não adianta, isso já é um item comercial, está agregado. Como tal, eu entendo que esse tipo de debate tem que ficar nas mãos de profissionais e negociar claramente ação por ação. Eu, por exemplo, gostei demais da proposta do Brasil que fala em reflorestamento. Se a Europa destruiu as suas florestas, que tal nós exigimos o reflorestamento da Europa? Por que não? Está na hora de pensar em reflorestar e proteger a nossa casa, o nosso planeta. Reflorestar, recuperar, né? É por aí. Por outro lado, meter a mão no bolso, pagar aqui o Brasil pela proteção das florestas. É um discurso fácil, bonito, pertinente, mas que tem que trocar de mãos e ir para um lado mais sério, profissional e racional e evitar esses discursos de época, como foi o touro sentado.